Os irmãos podem abrir a Bíblia em João 4:23. É um texto que os irmãos conhecem. Hoje vou falar da importância do Espírito Santo na nossa adoração. Amém? João 4:23. Os irmãos conhecem este texto? Ok. A mulher samaritana está a ter ali uma conversa com Jesus. E Jesus está-lhe a ensinar acerca da adoração. E Jesus diz-lhe o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Amém? Então há uma condição para todos nós, que é o facto de adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Amém? Estão a ouvir? Em espírito e em verdade. O que é em verdade? Então, hoje vou considerar a influência do Espírito Santo na nossa adoração. Nós fomos salvos para adorar. Amém? Diz a Bíblia que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Cada um de nós é salvo para adorar. E nós já lá vamos. Você que está vivo, Deus tem uma importância para si, que é o facto de torná-lo um adorador. Não apenas dar adoração, mas ser um verdadeiro adorador. Amém? Então Deus nos salvou para que nós o possamos... Aliás, Deus criou a natureza para que a natureza o possa adorar. Esta é a função da natureza. E Jesus estava a dizer à mulher: a hora vem em que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito, adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu aqui esta questão em espírito. Em verdade, ou adorar em verdade, vou-me reportar ao que diz o Salmo 95. O salmista, quando está a falar para Deus, ele está a descrever uma série de atributos, uma série de características, uma série de virtudes que Deus tem. Então o salmista fala acerca das virtudes de Deus. E o que é isto? É adorar em verdade. O que é que o salmista disse? O salmista está a falar para Deus tudo aquilo que os profetas ensinaram. David, no Salmo 95, ele está a falar tudo aquilo que ele ouviu os profetas falarem sobre Deus. Então ele tece uma série de comentários acerca de quem Deus é. Obrigado, velho. Acerca de quem Deus é. Então o salmista, ele está a falar sobre as características de Deus. Então se nós queremos adorar a Deus em verdade, nós temos de ter consciência de quem Deus é. Amém? Quem Deus é. E como é que eu posso ter a percepção de quem Deus é? Conhecendo aquilo que as Escrituras falam acerca dele. Deus está a falar connosco através das Escrituras. Uma coisa que Deus sempre pretendeu no homem, sempre, desde a criação do homem, é que o homem ouvisse a sua voz. Esta foi sempre uma intenção de Deus, que o homem ouvisse a sua voz. Então como é que eu adoro em verdade? Quando eu começo a relatar, a falar quem Deus é, de acordo com aquilo que os profetas descreveram sobre Deus. Quem é que é Deus? Todo-Poderoso, o grande eu sou, a ressurreição e a vida. E eu começo a falar sobre quem é Deus. Então eu estou a adorá-lo em verdade. Em verdade. Quero deixar aqui claro que a adoração é o modelo do céu. Amém? A adoração é o modelo do céu. Então eu quero agora chegar ao ponto de tentar pensar, refletir, que nós reflitamos acerca de como é que nós podemos adorar com a influência do Espírito Santo neste processo. Amém? O David ou a Sofia, foram os dois, fizeram-me aqui um PowerPoint. Então o que é adorar? O Jesus disse à mulher samaritana: olha, é importante que o adorem em espírito e em verdade. Então nós já concebemos a ideia do que é adorar em verdade. Não é dizer qualquer coisa para Deus. Não é dizer qualquer coisa, e às vezes até dizemos coisas que não fazem sentido. É dizer aquilo que a Bíblia descreve acerca dele. Quem Deus é, essa é a verdade. O que é que os profetas disseram sobre Deus? Essa é a verdade. O que é que Jesus disse sobre Deus? Essa é a verdade. O que é que Paulo falou sobre Deus? Essa é a verdade. Então nós falamos o que a Bíblia fala acerca de Deus. Essa é a verdade. E o que é adorar em espírito? Adorar em espírito é ter influência do Espírito Santo na adoração. O Espírito Santo reeduca o nosso espírito.
Agora, há aqui uma coisa interessante. O Espírito Santo só pode usar alguma coisa que já existe em nós. Você está a entender? Se não existir palavra de Deus no seu espírito, o Espírito Santo não pode usar nada que não exista no nosso espírito. Vou-lhe dar um exemplo. Se você quer orar sobre cura, se você não tiver uma palavra de cura no seu espírito, como Isaías 53, ou Salmo 107, ou Provérbios 4:20, que fala acerca de cura e da palavra de cura. Se isto não estiver enraizado no meu espírito, eu estou a orar. O Espírito Santo, ele reeduca o meu espírito. Eu estou a orar e estou a dizer, Deus cura, mas se eu não tiver substância para Deus usar em fé para que eu seja curado ou curar alguém, isso não funciona. Dá para entender isto? Então você ora de acordo com aquilo que está no seu espírito. E o Espírito Santo, ele age nisso. E age através da sua fé nisso que já está no seu espírito. Amém. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Por isso é que é importante nós termos a consciência que a palavra é importante estar enraizada no nosso espírito. Se eu quero falar sobre outra área da vida, sobre família, eu oro e o Espírito Santo só pode agir naquilo que está no meu coração, no meu espírito, acerca de família, aquilo que eu li sobre família, o que é que Deus fala de família. Você entende? Então Deus só pode usar o que está no seu espírito. A palavra que está no seu espírito. Então o Espírito Santo vem e ele age no nosso espírito. E o que é que o Espírito Santo fala sobre a adoração? É interessante perceber que lá em João 16, Jesus disse, o Espírito Santo virá, outro Consolador, falará toda a verdade, não falará de si mesmo e falará de Jesus, e ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito, e ele me glorificará. Então você não consegue adorar, nós não conseguimos adorar sem influência do Espírito Santo. Então o que é adorar em espírito? Sabe o que é adoração? Um dos significados da adoração, você não vai inventar nada. Diga lá para si, eu não vou inventar nada. Você só consegue adorar com a noção dos atributos de Deus dentro de si. O que é adoração? É aquilo que já está dentro de si, que você conhece sobre Deus e que depois que é transmitido em expressões. Pode ser no serviço, pode ser no cântico, pode ser no amor ao próximo. Então, você não inventa nada, nós não inventamos nada. Às vezes nós pensamos que inventamos adoração. Nós não inventamos nada. A adoração é eu transmitir para Deus o valor e a beleza que eu já conheço de Deus dentro de mim. Que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Então o Espírito Santo vai buscar esse valor, essa beleza que eu já conheço acerca de Deus, através da sua palavra e na relação íntima com Ele. Ele vai buscar isso tudo para que eu possa expressar essa adoração. Você está a entender? Então você não inventa nada. Tudo que você, da forma como você adora, só o consegue fazer com o que já está dentro de si. Entende? O valor que você conhece a Deus, a beleza que você conhece em Deus, o que está dentro de si, é isso que lhe vai fazer com que você transmita a adoração. Amém? Então quem não tem nada de Deus dentro de si tem dificuldade em adorar. Amém? Então, primeiro ponto, o que é que o Espírito Santo faz quando eu adoro? Né? O que é que o Espírito Santo faz quando eu adoro? É a primeira... Ou seja, ele atiça o fogo de Deus dentro de mim. Então, como é que, se eu estou desanimado, se eu estou desmotivado, como é que eu posso ter combustível para poder estar entusiasmado, fervoroso, zeloso, ativo, apaixonado por Deus? Amém? Como é que eu posso fazer isso? Imagine, você está desanimado. Como é que ele vai ativar o entusiasmo? Como é que eu posso ficar... Quando Paulo diz a Timóteo, diz, olha Timóteo, desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Paulo está a dizer, Timóteo, para lá de te lamentares. Para lá de ser um coitadinho. Deus vai usar-te, mas tu tens de despertar o dom. Compete-nos a nós despertar o dom. Compete-nos a nós atiçar o fogo. Compete-nos a nós voltar outra vez ao fogo de Deus, à presença de Deus, à manifestação de Deus. Compete a cada um atiçar o fogo de Deus em si. Como é que vai fazer isso? Há um combustível, um dos combustíveis chama-se adoração. Então quando nós começamos a adorar a Deus, em espírito e em verdade, quando o Espírito Santo traz esse sintoma de adoração, traz essa posição de adoração, traz essa
esse discernimento, essa revelação da adoração. Eu estou desanimado. Se eu começo a adorar, se eu estou a adorar com aquilo que já está dentro de mim sobre Deus, eu adoro, eu começo a ativar esse fogo, eu começo a ficar entusiasmado, o dom começa a ser desperto, eu começo a ficar zeloso pelas coisas de Deus, eu começo a despertar um tempo de adoração na minha vida. Então eu preciso, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração, eu preciso de adorar. Nós fomos criados para adorar. Então como é que eu posso atiçar o fogo de Deus? Como é que eu posso colocar a minha vida de volta ao fogo? Não é o que nós, pelo menos eu acho que é o que toda a gente quer. Como é que eu posso colocar a minha vida de volta ao fogo? Ao fogo do entusiasmo, ao fogo da paixão pelo Espírito Santo, ao fogo da paixão das coisas de Deus. Como é que eu posso ficar entusiasmado, zeloso, ativo? Como é que eu posso ficar? Há um combustível que Deus deu a cada um de nós que se chama adorar. Amém? Então nós precisamos ter revelação sobre o que é adorar em espírito. E só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. E é um processo. Para queimar de novo, é um processo. Escute isto, a adoração é um canal. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. A adoração é um canal. É um canal que abre uma porta para o céu, para que de facto, qual é o modelo do céu? Qual é o modelo do céu? É a adoração. A Bíblia diz que no céu estão sempre a adorar. Sempre a adorar. Não é? É interessante, na quarta-feira disse-lhes uma coisa tão simples. Diz a Bíblia que há lá um momento em que há um silêncio de meia hora no céu. E eles estavam a perguntar porquê. E todas as ideias que me deram fazem sentido. Mas há uma que em Mateus 25 faz mais sentido para mim. Porque diz que quando o Senhor Jesus vier em glória, Ele trará todos os seus santos anjos com Ele. Então se os anjos saem do céu e vêm com Ele quando Ele descer à terra para buscar a sua igreja, quando Jesus desce, o céu fica sem anjos, porque diz a Bíblia que Ele traz todos os seus anjos com Ele. Todos os seus santos anjos com Ele. Por isso é que há um silêncio no céu. O que é que os anjos estão a fazer no céu? Adorar, 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 adorar. Em Apocalipse 4, eles estão a adorar o Pai. Eles dizem glória, honra, majestade ao Pai. Em Apocalipse 5, eles estão a adorar o Cordeiro. Então qual é o combustível para que eu possa atiçar o fogo e volte de volta ao fogo de Deus, ao vigor de Deus, ao zelo para as coisas de Deus, que eu possa queimar? É através da adoração. Então o primeiro ponto é, eu atiço o fogo de Deus, deixando que o Espírito Santo traga revelação sobre a adoração e que eu possa adorar. Amém? Que eu possa adorar a Deus. E de facto, a adoração manifesta-se em várias coisas ao longo da nossa vida. Não é? Mas eu preciso de adorar para ativar outra vez aquele zelo pelas coisas de Deus, o fervor pelas coisas de Deus. Segundo ponto, o que é que descreve a adoração? E lá em Lucas 7:38 fala acerca daquela mulher, e isto de facto, no grego, no original, a adoração descreve isto. Eu sei que no hebraico, lá nos Salmos, a adoração descreve estar de mãos levantadas, ficar prostrado diante de Deus, ficar de joelhos, ficar estendido no pó. É uma série de expressões nos Salmos que falam acerca da adoração. Levantar as mãos, cantar também é uma expressão. Mas o que é que significa? Significa isto precisamente que esta mulher fez. O que é que significa a adoração? Significa cair diante de um ser superior e enviar-lhe beijos. Não é? E no fundo, se eu vos dissesse isso assim, alguns de nós iriam pensar, mas isto é estranho, estar diante de Deus e enviar-lhe beijos. Mas foi o que aquela mulher fez. Aquela mulher significa adoração. Aquela mulher derramou-se diante dele, aquela mulher prostrou-se diante dele, aquela mulher rompeu a multidão e ficou aos pés de Jesus e ela enviou beijos para Jesus. O que é que isto significa? Adoração é uma reflexão de intimidade. Adoração é um ato de intimidade. Adoração é um tempo em que nós passamos com o nosso Jesus intimamente. Adoração é isso. Adoração é cair diante de um ser superior e enviar-lhe beijos. Você é capaz de repetir isto comigo? Adoração é cair diante de um ser superior e enviar-lhe beijos. É estranho, não é? Mas isso é adoração. Então a adoração é cair diante de um ser superior. E Jesus disse acerca desta mulher que ela iria ser lembrada para sempre. Então há um termo que nós cantávamos antigamente. Eu não quero, numa música, eu não quero apenas dar-te adoração, eu quero ser um adorador.
Amém? Então a adoração é cair diante de Deus, é prostrar-me diante de Deus e dar-lhe beijos. Sabe, às vezes nós com os grupos de louvor temos algum conceito errado, porque achamos que o grupo de louvor, a adoração é cumprir um dever. A adoração não tem a ver connosco. A adoração não tem a ver com o nosso talento. Senão algumas pessoas não podiam adorar a Deus. Escute isto, a adoração não tem a ver com o nosso talento. A adoração não tem a ver com o nosso talento. A adoração não tem a ver connosco. A adoração tem a ver com Deus. Amém? E o pessoal do louvor às vezes pensa que tudo passa por eles, que eles é que são importantes. Não estou a dizer aqui, mas temos esse conceito, que o louvor tem que ser assim, tem que ser não sei o quê, porque passa tudo por nós é que sabemos técnica. Não, a adoração passa por Deus. Não é? A adoração não tem a ver com o meu talento, tem a ver com Deus. Não é? Então, o que é a adoração? Cair diante de um ser que eu considero superior, que é cair diante de um ser que eu considero superior e ter intimidade com ele. Amém? E a pergunta às vezes que eu faço a mim mesmo, quanto tempo é que eu tenho aos pés de Jesus? Vou confessar isto, esta semana fiz uma música nova. Amém? É assim, poeticamente é um bocado, mas fiz uma música nova, porque tive aos pés dele o tempo que foi necessário. E eu creio que Deus nos inspira, cada um de nós, o Espírito Santo nos dá revelação, zelo, fervor, paixão, fogo, e nos inspira a orar, inspira a ter intimidade, inspira a beijar-lhe os pés. Então a adoração é cair diante de um ser superior, e tudo é com ele, tudo é para ele, tudo é nele. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Amém? Então, eu não estou a cumprir um dever. Escute isto. Quando eu adoro, eu estou a atribuir a Deus o valor e a beleza que eu já tenho dentro do meu coração sobre Deus. Se você não vê beleza em Deus, não consegue adorar. Se não vê valor em Deus, não consegue adorar. Amém? E ouça isto, eu ia dizer isto no fim, mas ouça isso. À medida que eu o amo, eu tenho uma percepção maior da sua grandeza e da sua glória. E à medida que eu tenho uma percepção maior da sua glória e da sua grandeza, eu tenho uma percepção maior do seu amor. Amém? Então, adoração é atiçar o fogo. Adoração é o combustível para que eu volte a ter zelo, fervor, paixão pelas coisas de Deus no serviço em todas as áreas. Adoração é cair diante de um Deus que eu sei que é superior, eu beijo-o, eu tenho intimidade com Ele. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Terceiro ponto. Adoração pode ser dada em qualquer lugar. O Espírito Santo, adoração em espírito. Eu não preciso de vir à igreja, eu tenho que vir à igreja ao domingo. E escute isto, por favor. Vir à igreja ao domingo é um mandamento. E é um princípio básico da fé. Sabe porquê? Eu vou lhe dizer porquê. Porque os 10 mandamentos falam acerca do Shabat do Senhor. E às vezes as pequenas coisas onde nós falhamos estragam o resto da nossa vida. Então estar na igreja é um princípio, cultuar com o povo é um princípio, estar em comunhão para espicaçar os outros à fé é um princípio. E a adoração, o Espírito Santo, em espírito e em verdade, em espírito significa que eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Porquê? Porque lá em 1 Coríntios diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então você é um santuário. Diga lá, eu sou um santuário. Você é um santuário, você é um templo. Você vai no carro, pode adorar a Deus. Você está no trabalho, você pode adorar a Deus. Porque adorar em espírito é adorar em qualquer lugar, quando você é transformado em Deus num santuário. E sabe o que é que esta palavra templo quer dizer, santuário? Quando o apóstolo Paulo está-se a referir a isto, ele está-se a referir, era a imagem que ele tinha na época culturalmente, ele está-se a referir aos santuários bem adornados. Então você é um santuário bem adornado com a presença de Deus. Então você pode adorar a Deus em qualquer momento. Está a fazer um teste na escola, pode adorar a Deus em espírito. Está no seu trabalho, pode adorar a Deus. Quando a conta bancária baixa, você adora a Deus. Quando a sua mulher se zanga consigo, que às vezes acontece, você adora a Deus. Amém? Quando você às vezes não é bom com a sua esposa adora a Deus e você... Em qualquer momento nós podemos adorar a Deus. Porquê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Então você é um templo do Espírito Santo. A adoração não é sobre nós, a adoração não é sobre o nosso talento. Eu quero deixar isto para a Isabel que lidera o louvor, esta palavra.
A adoração não é sobre o talento da Isabel. A adoração é acerca de Deus que está dentro da Isabel. Sabe que a nossa religião é a única, por isso é que muitos são confundidos. A nossa religião, o cristianismo, é a única religião que coloca um Deus dentro de nós. Por isso é que os outros ficam confusos connosco. Então, a adoração é o Deus que está dentro da Isabel. É a beleza que ela conhece em Deus. É o valor que ela tem sobre Deus. É as características que ela pensa em Deus. Quem Deus é. Então a adoração em espírito nós podemos adorar em qualquer lugar. Amém? Porque tem a ver com Deus. Tem a ver com a sua beleza. Tem a ver... E sabe... sabe, o Salmo 95 diz o seguinte: o nosso Deus é um grande Deus. Mas há aqui uma questão interessante. Faz uma distinção entre grande Deus e nosso Deus. Então ele não é apenas um grande Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que tem intimidade connosco. E uma experiência de adoração é quando nós... Você não precisa de saber cantar. Temos de tirar isso da nossa prescrição cristã. O que é que nós precisamos? De conhecer as virtudes de Deus, conhecer quem Deus é, os atributos de Deus. E quando nós conhecemos quem Deus é, imagine, você vai no carro e você diz: Deus, tu és amoroso, tu és grandioso, tu és o Todo-Poderoso. Dá-se uma explosão na sua vida, uma explosão de adoração. E Deus volta a colocá-lo no lugar da adoração. Então você pode, em espírito, você pode adorar a Deus em todo o lugar, porque você é o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então há uma explosão de adoração, até que eu perceba mais o valor de Deus, acrescento ao valor que eu já conheço de Deus e à beleza que eu já conheço de Deus. Ponto 4. Deus habita em nós. Mas há um termo que eu tenho noutra Bíblia que eu gosto mais. Deus, o ponto 4 é adoração. Adoração em espírito. Escute isto, adoração em espírito. Eu sei que isto pode fazer confusão em algumas pessoas, mas é o que o salmista no Salmo 22 diz. Adoração em espírito. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Escute isto. Ali a palavra habita não é necessariamente em hebraico a palavra habita, é a palavra descansa. Então quando eu adoro em espírito e em verdade, Deus descansa na minha adoração. Então a adoração pretende isso, que Deus venha e descanse sobre nós. Então Deus usa um povo na terra, Deus usa uma igreja, Deus usa o nosso coração, quando nós o adoramos em espírito, para que Ele venha e habite em nós, descanse em nós. E há outro termo que faz parte da adoração, que nós achamos que nós é que cantamos para Deus. Mas Deus também canta sobre nós. Então a adoração tem este reflexo. Escute isto, a adoração tem este reflexo. E a igreja levanta glória para Deus e Deus faz descer a glória do céu. Escute, a igreja levanta glória para Deus e a glória da igreja para Deus e Deus faz descer a glória do céu sobre a igreja. Então a adoração é Deus descansar sobre nós. A adoração em espírito é Deus cantar sobre nós. A adoração em espírito é Deus habitar no meio do seu povo. Amém? Então uma das posições de adorar em espírito é eu desejar que Deus descanse sobre a minha adoração. Nós dizemos que a adoração constrói o seu trono. Se nós construirmos um trono com a nossa vida, através de uma adoração em espírito e em verdade, Ele vem e senta-se no trono da nossa adoração. E Ele descansa. Sabe, eu não sei explicar isto por palavras, não sei exprimir o que é que estou a refletir, mas eu imagino um Deus tão grandioso, quando nós o adoramos, Ele se sente e descansa no nosso meio. E sabe, em termos de adoração, é isso que eu quero proporcionar a Deus. Às vezes nós dizemos-lhe tanta coisa, chateamos-lo tanto com tanta coisa, se ele se chateasse, não é? Falamos tanta coisa para Deus, mas o objetivo primário da nossa adoração é que Ele venha e habite e descanse e cante sobre nós. Não é? E às vezes nós encontramos modelos de louvor tão aprimorados, ainda bem, não é? Ainda bem, tecnicamente bem construídos, mas às vezes Deus não se senta. Porque às vezes é um louvor tipo comercial. Não é? Deus senta-se no louvor genuíno do seu povo. Deus descansa, que nós possamos refletir uma adoração comunitária em que Deus vem e descanse. Habite, cante,
Fique connosco no sentido de uma harmonia comunitária. Deus falar ao seu coração. Amém? O Salmo 22 diz isso, ok? E à medida, sabe porque é que é importante? Sabe, quando Deus descansa sobre nós, à medida que eu adoro, Deus muda a condição do meu coração. Amém? Quando Deus descansa, quando eu adoro em espírito e em verdade, Deus muda a direção do meu coração. Eu estava magoado com alguém, eu começo a adorá-lo. É um exemplo. Não é? Eu começo a adorá-lo. Deus vem, descansa, eu perdoo aquela pessoa, faço as pazes com... Então, a adoração tem estas implicações sobrenaturais. Não é? Eu estava desanimado, não sabia o que é que devia de resolver com a minha esposa. Eu adoro em espírito e em verdade. Deus descansa sobre o nosso lar e nós conseguimos conciliar-nos. Então a adoração também tem este poder. Não é? A adoração tem o poder de mudar o meu coração, de mudar a direção do meu coração. Amém? Quinto ponto. Todos nós fomos chamados para adorar. Amém? Diga lá, todos nós fomos chamados para adorar. E é interessante uma coisa, eu não vou ler para não perder tempo, mas no Salmo 95, do versículo 1, há uma série de expressões. É tão bonito este Salmo de David. Tão bonito. Porque aqui nós pensamos que adorar é só exprimir emoções. Mas se nós lermos o Salmo, meus irmãos leiam em casa, adorar também é refletir a razão. E nós pensamos que adorar é só exprimir emoções. Adorar também é submeter a nossa vontade. Adorar é conectar a nossa mente ao Espírito Santo. Adorar é eu entender Deus. E daí fala sobre razão. Então adorar em espírito é exprimir emoções, é submeter a vontade, é conectar a mente à mente de Cristo, né? Todo o pensamento seja cativo em obediência a Cristo, tudo o que é bom, tudo o que é de boa fama, tudo o que é puro, nisso pensai, diz a Bíblia. Então, a adoração envolve todo o meu ser. Envolve todos os átomos do meu ser, os poros da minha pele, as moléculas, os neurónios da minha mente. A adoração envolve emoções, razão, mente. Às vezes nós criticamos as pessoas que adoram a Deus mais com a razão. Pessoas que estão a refletir sobre Deus, que pensam sobre Deus, não são tão emocionais. E há pessoas que refletem mais, criticam os que são mais emocionais. As emoções e a reflexão têm que ter um equilíbrio. Mas adorar Deus em espírito é adorar com a razão, com a vontade, com a mente. Com a vontade porquê? Porque o salmista diz que se ajoelha diante de Deus. Então ninguém se ajoelha sem ter vontade. Ninguém se ajoelha sem submeter a vontade. Então adorar em espírito é submeter a vontade. Eu vou ler o texto. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Estão a ver? Emoções, com júbilo, emoções. À rocha da nossa salvação. Apresentemos-nos diante da sua face com louvor e celebremos com salmos. Porque o Senhor é Deus grande, Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. E as alturas dos seus montes são suas. Seu é o mar e ele o fez. Suas mãos formaram a terra seca. Ó, ouvindo, adoremos. E agora vejam aqui a parte da nossa vontade. Prostremo-nos. Então nós, adorar, é submeter a nossa vontade. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ajoelhar, ninguém se ajoelha sem ter vontade para o fazer. É uma submissão da vontade quando nós adoramos. Os irmãos estão a entender. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Agora, depois de nós continuarmos a ler o Salmo, há lá uma parte que fala em compreensão. Então nós adoramos a Deus em espírito, com emoções, submetendo a vontade, com a nossa mente e com a nossa racionalidade, com a nossa razão. Mas todos nós fomos chamados para adorá-lo. E agora escute isto. Não sei se você quer... ouça isto bem. Se eu adoro outra coisa sem ser Deus, se eu adoro outra coisa, se eu adoro o trabalho, se eu adoro o dinheiro, se eu adoro os filhos, se eu adoro a comida, isso distorce a minha vida. Com certeza que distorce. Tudo o que eu adoro distorce a minha vida. A única pessoa que não distorce a minha vida que eu adoro é Deus. Então, a única pessoa que cura a minha vida quando eu adoro é Deus. E escute, quando eu adoro, todos nós fomos chamados para adorar com a vontade, com as emoções, com a racionalidade e com a mente. Todos nós fomos chamados para adorar. Quando eu adoro em espírito, Deus cura-me em relação a mim mesmo e Deus cura-me em relação ao mundo.
Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Quando nós adoramos em espírito, Deus está a curar-me em relação ao meu preconceito, à minha vaidade, ao meu orgulho, porque eu estou-me a submeter. Como aquela mulher que se submeteu, lavou os pés de Jesus e o beijou com intimidade. Ela transformou. A mulher samaritana foi transformada pela reflexão, pelo entendimento sobre a adoração. Ela foi e converteu a cidade. Amém? Então, quando eu adoro, Deus cura-me em relação a mim mesmo, porque eu preciso ser curado em relação a mim mesmo. Todos nós precisamos de uma cura em relação a nós mesmos e em relação ao mundo. 6º ponto, eu quero me despachar. Se a adoração é... Salmo 22 diz que Deus habita, Deus descansa sobre nós. Escute, a adoração é quando eu descanso em Deus. Se eu adoro em espírito e em verdade, eu descanso em Deus. Em Hebreus 4:4, eu vou traduzir isto. O autor de Hebreus está a dizer assim: o povo de Israel não conseguiu encontrar o descanso do Senhor. E mesmo com Josué, essa geração não conseguiu encontrar o descanso do Senhor. E o que é que Deus está a dizer ao povo? No Salmo 95, o salmista diz: tenham cuidado, cansem em Deus. Então o que é que Deus está-nos a dizer? Que a adoração em espírito também é a forma do processo que nos leva a descansar em Deus. Da mesma forma que o Senhor descansou ao 7º dia, nós devemos descansar na nossa adoração nele. E escute isto, a adoração forçada é trabalhoso. A adoração sem descanso é trabalhoso. Às vezes parece que a adoração que nós lhe damos é trabalhosa, é pesada, não é? É algo sem unção, sem profundidade, não é? Então Deus descansou do seu trabalho. E o salmista diz, assim como Deus descansou, nós através da nossa adoração, que ele está ali a dizer, ajoelhemos-nos, através da nossa adoração, nós devemos descansar em Deus, e se eu não entender a adoração, escute isto, se eu não entender a adoração, eu vou transformá-la num trabalho pesado. Por isso é que às vezes vemos os músicos tão estressados, tão cansados, tão agastados, porque eu tenho que entender o que é adoração. A adoração é o lugar onde Deus descansa, onde Deus canta sobre nós, onde eu falo os seus atributos, as suas características, onde eu tenho intimidade com Ele, onde eu me prostro e derramo. Isso é adoração. Onde eu dou todo o meu ser nesse derramamento perante Ele. Isso é adoração. Agora, quando eu não tenho reflexão sobre a adoração, não tenho percepção do que é adoração, a adoração começa a ser um trabalho, e um trabalho pesado que me cansa. Então, o que é adorar em espírito? É descansar em Deus. Amém? Nós estamos a adorá-lo hoje, não para que isto seja um peso, não para que eu goste ou não das músicas, nós estamos a adorá-lo para que eu descanse nele. Amém? Para que eu descanse nele. E 7º ponto. Quando adoramos, a glória desce. Quando adoramos em espírito, a glória desce. Eu glorifico Deus, a igreja atribui glória e Deus faz baixar. O céu é o lugar da adoração. O céu é o lugar da glória. A adoração é abrir um canal entre nós e Deus. E sabe, quem melhor que o Espírito Santo sabe como é que é o louvor no céu e conhece os nossos corações. Só Ele sabe isso. Não é? Ele conhece as profundezas de Deus e Ele nos las revela. Então, Ele traz aquela adoração, aquela reflexão da adoração no céu e Ele instaura isto no nosso meio. Então, a adoração faz descer a glória. E sabe, lá em 2 de Crónicas 7, não sei se está ali, 2 de Crónicas 7, o que é que aconteceu? Eles estavam a entregar o templo ao Senhor, Salomão estava a entregar o templo ao Senhor, e eles começaram a cantar, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles tiveram expressão, eles não cantaram muito mais do que isso, pelo menos a Bíblia não diz. O importante foi a atitude do coração. Eles tinham isto dentro de si. Eles sabiam quem Deus era. Eles sabiam quais as virtudes de Deus. Eles cantavam, o Senhor é bom e a sua glória dura para sempre. E diz que se instaurou ali uma nuvem de glória que desceu e todos ficaram prostrados diante de Deus. Quando nós adoramos em espírito, a adoração que sobe diante de Deus, quando nós adoramos em espírito, a glória desce e há uma atmosfera, escute, de milagres, de sobrenatural. Você crê nisso?
Quando a adoração sobe para Deus genuína, em espírito e em verdade, você crê numa atmosfera de milagres, numa atmosfera de cura. Deus liberta-nos daquilo que nos controla. Você crê nisso? Perdão. Então, quando nós adoramos, a glória desce com uma atmosfera cheia de milagres, cheia de libertação, cheia de manifestação dos dons do Espírito e num ambiente sobrenatural. Você crê nisso? É isso que acontece na Bíblia. Então, quando nós somos levados, é o que a Bíblia diz, quando nós somos levados a adorar em espírito e em verdade, há uma manifestação de glória no nosso meio. Amém? Tem que haver, é o que a Bíblia descreve. Aliás, em Atos 19, Paulo, que era um homem de adoração que transformou o seu caráter, ainda hoje estava a ouvir isto, em Atos 19, Paulo, lá na Bíblia, Atos 19, Paulo fez milagres não ordinários. Diz a Bíblia, então é interessante, estava a pensar, então há milagres ordinários e há milagres extraordinários. E diz que Paulo fez milagres, em Atos 19, Paulo fez milagres extraordinários. Acredito porquê? Porque eu acredito que Paulo tinha uma vida de adoração diária. Amém? Uma vida de entrega diária, de adoração diária. Amém? Então quando nós adoramos, essa glória baixa e a adoração me curará em relação a mim, em relação ao mundo. 8º ponto. Como adorar em espírito. Como adorar em espírito. Você conhece o Pai Nosso? Jesus ensinou-nos a adorar em espírito. E é interessante ver isto. Eles perguntaram, Jesus, como é que nós oramos? Como é que nós oramos? E Jesus disse, olha, quando orarem, orareis assim. Pai Nosso, que estás no céu. Não é o que diz? Santificado seja o teu nome. Como é que algumas das nossas orações começam? Deus, perdoa os meus pecados. Invertemos o sentido. Como é que algumas orações começam nossas? Deus, eu peço-te isso e isto e isto. Invertemos o sentido. E Deus disse, olha, quando vocês orarem, comecem a adorar. Comecem a adorar. Não confessem os vossos pecados antes, nem sequer peçam alguma coisa, porque Ele diz, Pai Nosso que estais no céu, santificado. Adoramos em espírito. Adoramos Deus. Temos intimidade com Deus. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E depois nós dizemos, e agora pedimos, depois de adorar, o pão nosso cada dia nos dai hoje. Então depois é que pedimos. Perdoa as nossas ofensas. Então depois confessamos. E nós às vezes trocamos isto tudo. Como é que Deus estabelece uma atmosfera de adoração? Quando nós o começamos a adorar. E quando diz a Bíblia, Pai Nosso, o que é que Deus está a dizer com isto no original? Pai amoroso, Pai misericordioso. Paizinho amoroso, Paizinho misericordioso, Paizinho piedoso, Paizinho íntimo connosco, Paizinho de relação, Paizinho de intimidade. Não sei explicar melhor isto. Paizinho amoroso. E quando nós entramos nesta relação com Deus, porque o salmista diz, Salmo 95, que Ele é um grande Deus, mas Ele é o nosso Deus. É o Deus a quem eu beijo os pés, verte as minhas lágrimas, enxugo os pés de Jesus com o meu cabelo, não é? Simbolizando o que a mulher fez, simbolicamente. Ele é o Pai amoroso. Então, antes de lhe pedir, eu considero o Pai amoroso. Antes de confessar os meus pecados, eu considero o Pai amoroso. Pai santo, Pai nosso, Pai querido, Pai amado, Pai amável, Pai generoso, Pai bondoso, Pai misericordioso, Pai amoroso, Pai terno, Pai santo, Paizinho amável. Santificado seja o teu nome. Ou seja, tu és todo amor, eu reconheço o teu amor e agora eu dou glória e reflito a tua grandeza. E era aqui que eu queria colocar esta expressão. Quando eu amo a Deus, eu tenho reflexão, eu tenho conhecimento maior acerca da sua grandeza e da sua glória. E quando eu o glorifico e engrandeço, eu tenho maior reflexão do seu amor. Então nós todos fomos chamados para adorar. Como? Em espírito e em verdade. Como? Adorando e dizendo, tu és amoroso, tu és amável, tu és querido, tu és terno. Eu não tenho outras expressões. Tu és meigo, tu és lindo. Uma expressão que nós usávamos muito. Adorar em espírito é, Deus, tu és lindo, tu és belo, eu quero ver a beleza da tua santidade. Amém. Eu adoro e então reflete-se a glória de Deus sobre nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, quanto mais eu vejo o seu amor, mais eu vejo a sua grandeza e a sua glória.
Quanto mais eu vejo a sua glória, mais eu vejo o seu amor. E agora, como é que nós adoramos em espírito quando estamos juntos, em comunidade? Deus quer um louvor comunitário, em verdade, através dos atributos que nos ensina a Bíblia, mas em comunidade. O louvor também é em comunidade. A adoração em espírito também é comunitária. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Também é comunitária. E sabe uma coisa? Deus está lá em Gênesis, não sei se vocês entendem isto assim, Deus está lá em Gênesis a dizer, haja luz. O Espírito Santo gerou a luz através da palavra e Deus disse, é bom. Façamos os céus e Deus disse, é bom. Façamos os mares e Deus disse, é bom. Façamos os animais da terra e Deus disse, é bom. Façamos os animais do mar e Deus disse, é bom. Façamos os répteis e Deus disse, é bom. Façamos o homem e Deus disse, é bom. E Deus criou a natureza, e diz a Bíblia que a natureza anseia profundamente, ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe porquê? Porque a natureza até hoje, apesar do pecado do homem, ela deseja adorar a Deus. Os animais adoram a Deus, os mares adoram a Deus. Então a igreja adora a Deus, então há uma adoração comunitária. E sabe o que é interessante? É que o primeiro a estabelecer uma forma de adorar foi Deus. Porque Deus disse, é bom. E Deus disse, nós somos bons. Eu sei que a nossa ideia eu sou muito mau por causa do meu pecado. Mas quando Deus criou o homem, criou os mares, criou os céus, criou as estrelas, Deus mencionou, é tudo bom. Então Deus faz uma canção refletindo tudo o que Ele fez foi bom. Amém? Então como é que eu adoro em espírito? Reconhecendo que tudo o que Deus fez foi bom. Eu reconhecer que a igreja é boa, reconhecer que os irmãos são bons, reconhecer que a adoração é boa, reconhecer que Deus é tremendo, reconhecer que a natureza está connosco a louvar, reconhecer que o céu está cheio de anjos e é bom. Então o primeiro a estabelecer o padrão de adoração, Gênesis 1, foi Deus, em espírito e em verdade. E estava lá o Espírito Santo sobre a face das águas para gerar tudo o que Deus dizia, façamos isto. Amém? Então Deus criou uma comunidade para refletir a sua glória. Deus repete, é bom, é bom, é bom. E sabe uma coisa? Como é que eu vou adorar em espírito? Servindo os outros. Servindo as pessoas. Porque a adoração é comunitária. Eu posso não saber cantar muito bem, mas posso servir os outros pagando-lhe um pequeno almoço. Posso não saber cantar muito bem, mas posso ajudar os outros em alguma área da sua vida. E servir significa adorar. Amém? Então como é que posso adorar em espírito? Servindo a comunidade, fazendo isto em comunidade. Ok, então a natureza também canta, nós somos bons, como Deus cantou, tudo é bom, nós cantamos, Deus, tu és bom e tu criaste-nos bons. Amém? Ok, e por fim, vou terminar. Qual é o propósito da adoração? O propósito da adoração é entrar na sua presença. E os irmãos dizem assim, então mas Deus não está em todo o lugar. Tá. Deus está em todo o lugar. Até porque diz lá Isaías 6, salvo erro, Isaías 6:3, que diz, se eu for ali, tu estás lá. Se eu estiver ali, tu estás lá. Se eu for ao Hades, tu estás lá. Deus está em todo o lugar. Deus está em todo o lugar. Mas há momentos e lugares específicos onde Deus manifesta-se com a sua presença. Porque se isso não acontecesse, lá em Isaías 51:11, David não dizia assim, Deus, não me lances fora da tua presença. Não me lances fora desse ambiente. Não me lances fora dessa manifestação quando eu adoro. Não me lances fora dessa relação. Não me lances fora dessa intimidade. Mas Deus não está aqui? Está. Deus está aqui. Deus não está em sua casa? Está. Deus não está ali com as pessoas que estão fora da igreja? Está. Ele está ali. Então porquê é que eu peço para não me lançar fora da sua presença? Porque é o lugar de intimidade, o lugar de adoração, o lugar onde eu conheço mais Deus. Então a adoração em espírito leva-me a estar na manifestação plena da sua presença. Amém? Ok, então o que é adorar em espírito? Rapidamente, é atiçar o fogo, estar entusiasmado, e a adoração é o combustível. É cair diante de um Deus que é superior a mim, que eu reconheço, e beijar Deus, ter um tempo de intimidade com Ele. É poder adorá-lo em qualquer lugar, porque eu sou o templo do Espírito Santo. É
descansar, deixar que Deus descanse em mim, porque quando Ele descansa em mim, Ele canta sobre mim e responde às minhas orações. É ser chamado para adorar com todo o meu ser. É entrar no seu descanso, no descanso do Senhor. É quando adoramos, a glória dele desce e uma atmosfera sobrenatural acontece. Como é que eu adoro? Pai nosso que estás no céu, Paizinho amado, Paizinho querido, Paizinho misericordioso. Isso tudo começou com Deus em Gênesis 1. Deus fez a melhor canção. Já viu? Imagine você ser criado naquela altura e Deus dizer, és muito bom. Amém? João Carlos, eu estou-te a criar agora, és muito bom. Foi o que Deus disse da comunidade que Ele criou, da natureza que Ele criou, de Adão que Ele criou, de Eva que Ele criou. És bom. E por último, adoração em espírito é para que eu possa ver manifesta a sua presença. Sabe, há uma coisa que eu escrevi aqui: não me lances fora da tua presença. Porquê é que eu adoro em espírito? Porque há uma coisa que Deus sempre pretendeu da igreja, que tenha proximidade com o seu trono. Ele não está em todo lugar, está. Mas porquê é que nós o adoramos em espírito? Para nos aproximarmos do seu trono cada vez mais. E que o seu trono seja revelado a nós. Amém?